Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. A aula de hoje será sobre a experiência de Oersted e suas consequências. Todos atentos que a aula já vai começar. Antes de mais nada, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O físico dinamarquês Hans Christian Ørsted buscou durante 13 anos estabelecer uma ligação entre os fenômenos magnéticos e elétricos. Em 1820, ele montou um experimento utilizando um circuito elétrico e uma bússola. Posicionando o fio paralelo à agulha, como mostra essa primeira imagem, Ørsted verificou que a agulha mantinha sua orientação quando o fio não era atravessado por uma corrente elétrica. Entretanto, ao fechar o circuito, a agulha girava até ficar praticamente perpendicular ao fio, como mostra essa segunda imagem. Invertendo a corrente, a agulha também ficava na perpendicular, mas para o outro lado. Esse movimento indica que uma força magnética está atuando sobre a agulha quando existe a corrente elétrica, ou seja, existe um outro campo magnético nessa região, só que um que pode ser ligado e desligado, já que antes ele não existia e depois ele passou a existir. Esse experimento mostrou que uma corrente elétrica produz campo magnético e que, dentre outras coisas, magnetismo e eletricidade são fenômenos relacionados. A análise dos resultados nos permite representar as linhas do campo magnético do fio reto da seguinte maneira: circulares e fechadas com o fio no centro. O sentido dessas linhas de campo seguem a orientação da bússola que estava sendo colocada aqui. O interessante é que, se utilizarmos limalha de ferro como fizemos no vídeo anterior, é possível perceber essa imagem também sendo formada. Agora, para analisar qual o sentido das linhas de campo sem utilizar uma bússola, podemos usar a regra da mão direita. Essa regra nos mostra que, utilizando nossa mão direita e colocando o polegar no sentido da corrente elétrica, nessa figura temos a corrente elétrica indo para cima, então colocamos o polegar para cima, o fechar da mão aqui ao redor do fio indica o sentido das linhas de campo, então elas teriam esse sentido aqui. Se a corrente fosse para baixo, o polegar estaria para baixo e o fechar da mão indicaria, portanto, um sentido contrário. Se ao invés de olhar o fio de lado aqui, estivermos vendo o fio de cima, precisaremos utilizar a seguinte notação. Caso a corrente esteja saindo da figura, como é esse caso aqui, estamos vendo essa figura de cima, representaremos essa corrente por um ponto aqui, ó, como se estivéssemos vendo uma flecha vindo em nossa direção, ou seja, a ponta da flecha. Caso a corrente esteja entrando na figura, representaremos essa corrente por um X, como se estivéssemos vendo a flecha indo, vendo a parte de trás da flecha. Nesse exemplo aqui, para descobrir o sentido do campo magnético, colocamos o nosso polegar apontando para dentro da figura e o fechar da mão vai indicar um campo magnético aqui no sentido horário. No caso da figura de cima, o polegar ficaria apontando para a gente e, portanto, o fechar da mão indicaria as linhas de campo magnético no sentido anti-horário. A mesma notação pode ser aplicada às linhas de campo. Nessa figura, por exemplo, podemos ver três formas de representar. Em perspectiva, quando a gente tenta desenhar aqui tanto o fio quanto o campo meio que em três dimensões, de forma tridimensional. Aqui vendo de cima, então a corrente nesse exemplo está saindo da figura e, portanto, as linhas de campo magnético estão no plano aqui em sentido anti-horário. E aqui vendo o fio de lado, representando ele apenas em duas dimensões, não como aqui em perspectiva. Neste caso, como a corrente está subindo, vamos colocar o nosso polegar para cima e, portanto, abraçando esse fio, o campo vai estar entrando aqui pela direita e saindo aqui para a esquerda. Observe que representamos aqui o campo magnético por um X, indicando que ele está entrando nessa figura, e aqui por bolinhas, por pontinhos, indicando que ele está saindo da figura. Esse campo está dando a volta lá, então, atrás do fio. Um segundo exemplo interessante é de uma espira circular. Nesse caso, o fio está curvado, formando quase uma circunferência. Aplicando a regra da mão direita, veremos que as linhas de campo serão alteradas, formando circunferências fechadas ao redor do fio, mas com inclinações diferentes em relação às demais, à medida que se vá avançando na curva. Como o fio está curvo, temos que aplicar essa regra para cada pedacinho aqui do fio, né? E vamos, portanto, encontrar em cada pedacinho uma circunferência.
ou várias circunferências. De um modo geral, então, teremos as linhas de campo entrando de um lado da espira, saindo pelo outro lado e retornando por esse primeiro lado. E também podemos observar esse fenômeno utilizando limalha de ferro, como mostra essa figura. O terceiro exemplo é quando o fio tem a forma de uma espiral de caderno, ou seja, um solenoide. É basicamente uma extensão do caso da espira, mas agora os campos de cada volta irão se somar, gerando como resultado o campo entrando aqui numa lateral do solenoide e saindo pela outra. E dependendo da quantidade de voltas, podemos ter linhas de campo praticamente paralelas aqui na região central. E novamente a limalha de ferro nos oferece a mesma figura. Um aspecto bem interessante desse caso é que essa representação das linhas de campo é muito similar à que vimos para o ímã e para o planeta Terra. Por isso dizemos que o solenoide possui um polo norte aqui, onde as linhas de campo estão saindo, e um polo sul aqui, onde elas estão chegando, exatamente como fizemos aqui nessa figura do ímã. E isso nos leva a duas conclusões interessantes. A primeira é que as linhas de campo do ímã e da Terra não estão, na verdade, saindo de um lado e chegando do outro. Assim como no caso do solenoide, as linhas de campo passam por dentro do ímã e saem pelo outro lado. Ou seja, as linhas também são fechadas. Externamente sai do polo norte e vai para o polo sul. Mas olhando internamente, elas estão passando do sul para o norte, fechando aqui esse circuito, entre aspas. E, repito, o mesmo acontece com o planeta Terra. Se fôssemos atravessar o planeta pelo centro dele, a bússola apontaria ao contrário. A segunda conclusão é que podemos criar um ímã que possa ser ligado e desligado, o chamado eletroímã. Neste caso, enrolamos um solenoide em um núcleo de material ferromagnético para aumentar o campo. E, estabelecendo uma corrente elétrica pelo fio, teremos um eletroímã. Isso pode ser feito facilmente com um prego e uma pilha e uns clipes de papel para serem atraídos. Ou seja, teremos um ímã, mas que pode ser ligado e desligado. E isso tem uma utilidade absurda. Hoje em dia temos a presença de eletroímãs em várias áreas tecnológicas, como motores, disjuntores, guindastes, alto-falantes e etc. O sinal já está batendo, então se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, comente aqui embaixo. E quem chegou atrasado na aula, garanta a presença clicando no like e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima semana. Até mais!